Imagine passar a vida inteira construindo um império de bilhões de dólares, apenas para abrir mão de cada centavo antes do seu último suspiro. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 pessoas ultra ricas que a maior conquista de suas vidas não seria acumular fortuna, mas sim morrer sem absolutamente nada. Em 1931, numa cidadezinha de New Jersey, nasceu um menino chamado Chuck Finney. Filho de uma família irlandesa simples, sem dinheiro, sem influência, sem nada que indicasse que ele um dia valeria bilhões. Quando jovem, entrou para a Marinha Americana. Foi lá que teve o primeiro contato com o mundo. Depois de servir, se formou em hotelaria na Universidade Cornell, pagando a faculdade com bolsa do governo para veteranos de guerra. Nos anos 60, enquanto viajava pela Europa, Chuck reparou em algo que ninguém havia explorado direito. Americanos voltando para casa de navio e avião queriam comprar presentes com desconto, sem pagar imposto. Chuck enxergou aí uma oportunidade de ouro. Com um sócio, ele fundou a Duty Free Shoppers, a maior rede de lojas de aeroporto do mundo. Em poucos anos, a empresa estava em todos os grandes aeroportos do planeta. Chuck Finney havia construído um império de mais de 8 bilhões de dólares. Mas aqui começa a parte que ninguém sabia. Nos anos 80, sem contar para ninguém, nem para os sócios, nem para a imprensa, Chuck começou a transferir sua fortuna inteira para uma fundação de caridade chamada Atlantic Philanthropies. Ele fez isso em absoluto sigilo durante décadas. Hospitais na Irlanda, universidades no Vietnã, projetos de saúde em Cuba, Austrália, África do Sul. Mais de 8 bilhões de dólares distribuídos ao redor do mundo, sem que o mundo soubesse que era ele. Ele chamava essa filosofia de Giving While Living, dar enquanto você ainda está vivo para ver o resultado. Não depois da morte, agora, enquanto dá tempo de fazer diferença. Em 2020, Chuck Finney fechou oficialmente a fundação. Cofre zerado. Missão cumprida. 8 bilhões de dólares doados. 0 restando. E sabe onde ele foi morar depois disso? Num apartamento alugado, simples, em São Francisco. Sem mansão, sem carro de luxo, sem motorista particular. No pulso, ele usava um relógio Casio, o modelo mais básico da linha, que custa menos de R$80. Andava de ônibus e metrô como qualquer pessoa comum. Viajava na classe econômica. Não tinha conta no banco que chegasse perto do que ele já movimentou na vida. Quando Warren Buffett e Bill Gates criaram o The Giving Pledge, o compromisso público de bilionários que prometem doar a maior parte da fortuna, eles disseram abertamente. A inspiração veio de Chuck Finney. Chuck Finney morreu em outubro de 2023, aos 92 anos, sem fortuna, sem patrimônio. Exatamente como ele havia planejado, e com um legado que vai durar gerações. Em 1835, numa pequena cidade da Escócia chamada Dunfermline, nasceu Andrew Carnegie. O pai era tecelão, um daqueles trabalhadores que perderam o emprego para as máquinas da Revolução Industrial. Sem trabalho, sem futuro, a família tomou a única decisão possível: emigrar. Andrew chegou aos Estados Unidos com 12 anos. Não falava inglês direito, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém. Começou trabalhando numa fábrica de algodão por centavos por hora. Depois virou mensageiro. Depois, operador de telégrafo. E foi nesse trabalho, entregando mensagens para executivos de Pittsburgh, que ele começou a entender como o dinheiro funcionava. Ele observava, aprendia e esperava a hora certa. Carnegie foi subindo de cargo em cargo até entrar no mercado de aço. E aí não teve mais limite. Ele revolucionou a forma de produzir aço nos Estados Unidos, barateando o custo e acelerando a construção de ferrovias, pontes e arranha-céus por todo o país. No pico, Andrew Carnegie era um dos homens mais ricos que já existiram na face da Terra. Sua fortuna, corrigida para os valores de hoje, ultrapassaria 300 bilhões de dólares. Mas aqui tem algo que pouca gente sabe. Quando Carnegie ainda era jovem, antes de toda a riqueza, antes de todo o poder, ele escreveu uma frase no seu diário pessoal que nunca esqueceu. O homem que morre rico, morre desonrado. Ele escreveu isso, assinou embaixo
e passou o resto da vida tentando provar que acreditava de verdade nessas palavras. Em 1901, vendeu sua empresa para JP Morgan por 480 milhões de dólares, o equivalente a mais de 14 bilhões de dólares hoje. E então começou a segunda fase da vida: distribuir tudo. Andrew Carnegie passou os últimos 18 anos da vida doando, não de vez em quando, não quando sobrava, sistematicamente, como se doar fosse o trabalho mais importante que ele já havia tido. E o número que ele deixou é difícil de processar. Mais de 2.500 bibliotecas públicas gratuitas, espalhadas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia. Bibliotecas que existem até hoje, que já foram usadas por mais de um século de pessoas que nunca ouviram o nome dele. Além das bibliotecas, universidades, museus, institutos de pesquisa e a Carnegie Hall, a sala de concertos mais famosa do mundo em Nova York, que em 2024 celebrou mais de 130 anos de história. Carnegie distribuiu o equivalente a bilhões de dólares em valores atuais. Quando morreu, em 1919, havia dado tanto que sua fortuna pessoal havia encolhido drasticamente. A frase do diário tinha sido cumprida. Ele não morreu rico. E até hoje, ninguém ousaria chamar Andrew Carnegie de desonrado. Se você já ficou num hotel Hilton em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil, você já passou pela casa de Barron Hilton. Barron era filho de Conrad Hilton, o fundador da rede. Cresceu dentro do império hoteleiro. Aprendeu o negócio por dentro desde criança. E quando assumiu o comando da empresa, não apenas manteve o que o pai havia construído, ele expandiu. Sob a liderança de Barron, o Hilton se tornou uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Hotéis em mais de 100 países, dezenas de milhares de funcionários, uma fortuna pessoal que chegou a mais de 2 bilhões de dólares. Para o grande público, porém, o sobrenome Hilton ficou ainda mais famoso por causa de uma neta, Paris Hilton, a socialite, empresária e celebridade que virou símbolo dos anos 2000. Mas é exatamente aí que a história fica interessante. Durante toda a vida, Barron Hilton acompanhou de perto o trabalho da Fundação Conrad N. Hilton, criada pelo pai para apoiar causas humanitárias ao redor do mundo. A fundação financia acesso à água potável em regiões remotas da África. Apoia vítimas de desastres naturais. Protege crianças em situação de vulnerabilidade em dezenas de países. E Barron acreditava nisso. De verdade. Tanto que, alguns anos antes de morrer, ele chamou seus advogados e tomou uma decisão silenciosa, mas devastadora para a família. Ele alterou o testamento. A nova versão determinava que 97% de toda a sua fortuna bilionária seria transferida diretamente para a fundação após sua morte. Não para os filhos, não para os netos, para a fundação. 97% de uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares. Barron morreu em setembro de 2019, aos 91 anos. E o testamento foi cumprido exatamente como ele havia escrito. Agora para e pensa. Barron Hilton tinha filhos, netos e bisnetos. Uma família grande, com herdeiros diretos esperando pela partilha. E ele deixou 3% para todos eles dividirem. 3%. Num testamento de mais de 2 bilhões de dólares, a família inteira, incluindo Paris Hilton, a neta mais famosa do mundo, ficou com uma fatia mínima. E Paris? Publicamente, ela disse que estava bem com a decisão, que o avô havia sido generoso em vida, que ela já tinha construído seu próprio caminho e que respeitava a escolha dele. Mas o que Barron deixou escrito, e que poucos repercutiram na época, foi a razão por trás da decisão. Ele acreditava que entregar uma fortuna enorme para herdeiros era prejudicial, que o dinheiro fácil tirava das pessoas a necessidade de lutar, de crescer, de descobrir quem elas são. Ele havia herdado um império e passou a vida provando que merecia. Queria que os filhos e netos tivessem a mesma chance. A maior herança que Barron Hilton deixou para a família não foi dinheiro. Foi o exemplo.
Em 1833, em Estocolmo, na Suécia, nasceu Alfred Nobel, filho de um engenheiro apaixonado por explosivos, literalmente. O pai trabalhava com minas e equipamentos de guerra, e Alfred cresceu cercado de química, experimentos e perigo. Desde jovem, Nobel era obcecado por uma pergunta: como tornar os explosivos mais seguros e mais eficientes? Na época, o principal explosivo usado em construções e mineração era a nitroglicerina, um líquido extremamente instável que explodia ao menor impacto. Mortes acidentais eram rotineiras. Nobel queria resolver isso. E em 1867, depois de anos de tentativas e de uma explosão que destruiu seu laboratório e matou seu irmão mais novo, Emil, ele finalmente conseguiu. Misturou nitroglicerina com uma terra absorvente chamada Kieselguhr, moldou em bastões e patenteou a invenção com um nome simples: dinamite. A dinamite transformou o mundo. Túneis, ferrovias, canais, minas, tudo ficou mais rápido, mais barato, mais possível. Nobel ficou rico, muito rico. Construiu fábricas em mais de 20 países. Acumulou uma fortuna enorme. Mas a dinamite também foi usada em guerras, em massacres, em destruição em massa. E Nobel sabia disso. Em 1888, aconteceu algo que sacudiu Alfred Nobel por dentro de um jeito que ele nunca havia esperado. Seu irmão Ludwig morreu. E um jornal francês, por engano, publicou o obituário de Alfred, não de Ludwig. Confundiu os dois irmãos. A manchete dizia, em francês: Le marchand de la mort est mort. O mercador da morte está morto. O texto descrevia Alfred Nobel como o homem que havia enriquecido, encontrando formas de matar mais pessoas mais rápido do que nunca. Nobel leu o próprio obituário. Viu como o mundo ia se lembrar dele quando ele de fato morresse. E não conseguiu dormir. Aquela manchete mudou Alfred Nobel para sempre. Ele passou os anos seguintes obcecado com uma única questão: como reescrever o próprio legado antes de morrer? A resposta veio em forma de testamento. Em 1895, um ano antes de sua morte, Nobel assinou um documento que sua própria família tentaria contestar na justiça depois. Nele, determinava que 94% de toda a sua fortuna, o equivalente a centenas de milhões de dólares em valores atuais, seria usada para criar uma fundação. Essa fundação premiaria, todo ano, as pessoas que trouxessem os maiores benefícios para a humanidade. Em física, em química, em medicina, em literatura, em paz. Você já ouviu falar desse prêmio? O homem que inventou a dinamite criou o Prêmio Nobel da Paz. A ironia mais perfeita da história. Quando Alfred Nobel morreu em dezembro de 1896, sua família ficou furiosa com o testamento e tentou derrubá-lo na justiça. Levou anos de batalha legal. Mas a vontade de Nobel prevaleceu. Desde 1901, o Prêmio Nobel é entregue todo mês de dezembro em Estocolmo, sempre no dia 10, data da morte de Alfred. O mercador da morte deixou como legado o maior símbolo de paz e conhecimento que o mundo já criou. Ele leu o próprio obituário e decidiu que aquele não seria o fim da história. Ao longo de décadas em Hollywood, Kirk Douglas acumulou fama, prestígio e dinheiro. Uma fortuna que chegou a 61 milhões de dólares. Mas Kirk e sua esposa Anne nunca foram pessoas de ostentar. Enquanto outros astros de Hollywood compravam iates e mansões em ilhas particulares, os Douglas construíam outra coisa. Em 1964, criaram a Fundação Douglas, dedicada a ajudar hospitais infantis, estudantes sem recursos e comunidades carentes em Los Angeles e ao redor do mundo. Ao longo dos anos, doaram dezenas de milhões de dólares, não de uma vez, não em grande anúncio público, quietly, em silêncio. Porque para Kirk, fazer o bem não precisava de plateia. Em fevereiro de 2020, Kirk Douglas morreu aos 103 anos. E quando o testamento foi aberto, confirmou o que muitos já suspeitavam. Quase toda a fortuna, os 61 milhões de dólares,
havia sido destinada integralmente à Fundação Douglas, para os hospitais, para as crianças, para os estudantes, para qualquer pessoa que precisasse, menos para a família. Kirk Douglas tinha um filho famoso, Michael Douglas, ator, produtor, vencedor do Oscar, um dos maiores nomes de Hollywood. Um homem que, por conta própria, já havia construído uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do cinema. E Kirk não deixou um centavo para ele. 0. Quando os repórteres perguntaram a Michael o que ele achava da decisão do pai, ele poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter desviado o assunto. Mas não. Michael Douglas olhou para a câmera e disse: "Meu pai me ensinou que o maior legado que um pai pode deixar para um filho não é dinheiro, é o exemplo." Kirk Douglas saiu do nada. De uma família que não tinha o que comer, de um quarto com 6 irmãs, de uma carroça de sucata. Construiu tudo do zero, virou lenda, acumulou uma fortuna. E no final, devolveu cada centavo. Não porque era obrigado, não porque alguém pediu, mas porque era o que ele acreditava ser certo. Ele entrou nesse mundo sem nada e saiu do mesmo jeito, de propósito. E você, se tivesse $1 bilhão nas mãos agora, o que faria com ele? Deixa nos comentários. Eu leio todos. Essa pergunta não tem resposta certa, mas as respostas de vocês sempre me surpreendem. Deixa o like antes de sair. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar trazendo histórias assim para você. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem uma história nova que vai te surpreender do mesmo jeito que essa.